Pazini. Eu não gosto de ler, diz alguém. Tudo bem. Biguaçu, Santa Catarina. Boa noite, Renata de Amparo, Vera Lúcia. Vinhedo, São Paulo, Piedade, Soraya. Picos, Adriano Cássio, Adriano. Tá bom. Jaraguá do Sul. Ijuí, Sinara Friski. Giovana, obrigado pelo selo. Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje é o nosso encerramento da nossa série de 5 lives, de 5 aulas, vamos chamar isso de aulas ao vivo, que são as aulas sobre sabedoria, amor e fé. Nós falamos muito sobre a origem da sabedoria, o fim da ilusão. Ontem à noite nós falamos sobre amor, hoje nós vamos falar sobre fé. Que legal! Gosto muito, muito, muito desse tema. Fé é muito importante. E aí a gente vai começar, tá bom? Deise Pimentel, boa noite. Angélica, Rio de Janeiro, boa noite. Petri de Barba, diz o Ellison. Tem que tirar. Eu me empolgo tanto com o trabalho, me envolvo tanto que aí eu esqueço de fazer a barba. Aí pareço o Barbaroja, El Barbaroja. Sorocaba, boa noite. Barueri, cidades próximas. Não, Sorocaba é bem longe de Barueri. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Pessoal, o que é a fé, para vocês pensarem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deixa eu pegar meu caderno aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente começar a nossa reflexão sobre fé. A gente começa de mansinho e daqui a pouco a gente atinge o fundo. Minha pergunta é a seguinte: se você tiver um pilar central da sua vida, sabe aqueles mastros de bandeira? Imagina que fosse um pilar central, um mastro, pilar central. O que é um pilar central? Pilar central é o pilar em torno do qual gira a sua vida. Todos nós temos um pilar, tá? Um pilar é aquilo que em determinado momento faz a nossa vida girar. Então, o pilar central é um giro em torno disso. Isso aqui é girar. O que é o pilar central? O pilar central é uma ideia, é um conceito em torno do qual gira a nossa vida. Se a sua vida, preste atenção, se a sua vida tivesse um desses 2 pilares, um seria o conhecimento e outro seria a fé. Hoje, a sua vida, ela gira mais na busca do conhecimento ou na busca da fé? Qual é o foco principal hoje na sua vida? Você está mais em busca de conhecimento ou de fé? Isso é interessante porque eu vou fazer uma outra pergunta que eu geralmente faço antes. Se você pudesse aumentar 100% a sua fé ou 100% o seu conhecimento, agora, vamos supor, eu tenho uma varinha mágica, esse pincel é uma varinha mágica, e eu posso dar um toque e aumentar em 100% a sua fé ou em 100% o seu conhecimento. O que você buscaria? O que você prefere? Você preferiria que eu aumentasse em 100% a sua fé ou em 100% o seu conhecimento? Podem responder, está aberto a gincana. 100%, toquei, aumentou em 100% a fé ou o conhecimento? O que você queria? Aumentar 100% o seu conhecimento ou 100% a sua fé? Eu vejo todo mundo falando a fé. A Camille diz o conhecimento, a Léa diz conhecimento, a maioria das pessoas diz fé. Então, o José Ribeiro diz a fé, Tadeu diz a fé,
O Gabriel Jesus diz conhecimento, fé, mas a grande maioria, Jussara, fé, o David, a fé. Então a maioria de nós, de Edrich, conhecimento, mas a maioria de nós busca a fé. A gente quer, se a gente pudesse, a gente aumentaria a fé. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, essa pergunta que eu fiz. O seu foco maior hoje é conhecimento ou fé? A maioria de nós quer fé, mas na verdade está correndo atrás do conhecimento. Por que isso acontece? E aí vem uma outra questão que é muito importante. Ó. Vou fechar, obrigado pelas respostas, vou fechar para a gente se concentrar aqui. E aí vem uma outra questão que é muito importante. O que é verdadeiramente a fé? Veja o quanto nós, muitas vezes, não refletimos sobre as coisas. E essa é minha função. Essa é minha função. A minha função é refletir sobre as coisas. E muitas vezes a gente não reflete sobre as coisas. Pense comigo. A maioria de nós busca a fé. Mas você sabe o que é a fé? Verdadeiramente? Porque se você não sabe o que é a fé e você busca a fé, você não sabe o que você está buscando. A maioria de nós busca o conhecimento porque entende o que é o conhecimento. É mais fácil buscar o conhecimento. Então a maioria de nós se foca em buscar conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O conhecimento, ele é importante. Ele é muito importante. Mas o conhecimento, ele pode ser um grande problema na nossa vida. Então você buscar conhecimento pode ser um grande atraso na sua vida. E eu sei que isso choca muitas pessoas. E eu jamais falaria isso. Eu trabalho com conhecimento. Eu busco conhecimento. Eu vendo conhecimento. Lembra, eu sempre digo o seguinte, você tem que ter algo para trocar por dinheiro. Eu troco conhecimento por dinheiro. A minha habilidade, o meu produto se chama conhecimento, mas mesmo assim eu digo para você, eu vendendo conhecimento, eu digo para você que o conhecimento, na maioria das vezes, atrapalha mais do que ajuda. Isso é interessantíssimo. Então a gente precisa entender em que momento o conhecimento atrapalha, em que momento o conhecimento ajuda. O que é a fé? Qual a importância da fé? Onde é que você pode buscar fé? Como é que você pode entender o que é a fé? De onde nasce a fé? De onde surge a fé? O conhecimento é uma ferramenta. O que acontece com o conhecimento? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer para fazer algo. Só que muitas vezes, e quando a gente fala da busca do conhecimento, preste muita atenção, como o conhecimento é uma ferramenta, você só pode buscar, você só deve buscar o conhecimento quando você precisa dele como uma ferramenta. Isso é uma das coisas que pouquíssimas pessoas entendem. Então, anote isso. Conhecimento. Você não deve ler um livro simplesmente por ler. Isso não faz sentido. É como você ir no mercado, você ir numa loja e comprar uma motosserra. Para que você quer uma motosserra se você mora num apartamento em São Paulo? Então você não precisa de uma motosserra. Você não vai usar a motosserra. Não, mas a motosserra é legal. Por quê? Porque a motosserra corta. Eu vi um cara derrubando uma árvore com a motosserra. Então eu vou comprar uma motosserra. A motosserra é uma ferramenta. O conhecimento é uma ferramenta. Então você precisa saber para que você vai usar a ferramenta. E por que eu estou falando sobre conhecimento? Eu estou falando sobre conhecimento porque o conhecimento, e isso é paradoxal, você vai reagir provavelmente ao que eu vou dizer agora, mas o que é isso? O que é isso?
Preste atenção. O conhecimento, ele anula a fé. Por quê? Porque quando você sabe uma coisa, você não precisa ter fé. Você já sabe. Então, o que nos impede de ter fé? O apego ao conhecimento. Mas o que é a fé? Como é que você pode ter fé? Veja bem, se você olhar, todo mundo, ninguém vai negar a importância da fé. Mas o que é a fé? Tem uma passagem, acho que em Marcos 9, 23, ou coisa assim, onde Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível a quem crê. Tudo é possível a quem crê. Tem uma outra passagem, então presta atenção, tudo é possível a quem crê. Se tu podes crer, tudo é possível a quem crê. Então o que acontece? Você não crê ou porque as coisas são tão difíceis? Se tudo é possível para quem pode crer, e para você a maioria das coisas não são possíveis, o que está acontecendo? Ou você não crê, ou Jesus estava falando bobagem, ou você não sabe o que Jesus estava falando quando ele estava falando em crer. Aí tem uma outra passagem onde ele fazia milagres, e os apóstolos meio que torceram o nariz para ele e disseram, quando nós vamos poder fazer essas coisas? E ele disse, vocês são homens de pouca fé. Se vocês tivessem um pouquinho de fé, vocês poderiam fazer tudo o que eu faço e mais ainda. E veja que os apóstolos eram homens simples. Eles não tinham conhecimento, eles eram pescadores, um ou outro que era um curador, um médico, coisa assim. Então, a questão, o ponto da fé é essencial. Se tu consegue crer, tudo é possível. E a fé, ela realmente move montanhas. A fé é um poder extraordinário. Mas o que é a fé? Você não tem fé? Você é um homem de pouca fé? E isso é importante a gente começar a se perguntar, mas o que é a fé? O que é a fé? Qual a diferença entre fé e crença? Entre fé e esperança? Quando você crê em algo, isso é a mesma coisa que ter fé? Preste atenção, quando você acredita, isso é igual a ter fé? O que é ter fé? Uma das coisas que a gente precisa entender é a seguinte, a maioria de nós foi condicionado a acreditar, tá? Você está aqui. Então você foi condicionado a acreditar que aqui fora existe um indivíduo com superpoderes e esse indivíduo com superpoderes, que nós chamamos de Deus, ele pode te dar e pode te tirar coisas. Ele pode te abençoar ou ele pode te amaldiçoar. Então, ter fé para nós é acreditar nesse indivíduo com superpoderes. Então, o que nós entendemos como fé? Por que a nossa fé não funciona? Porque nós temos fé em algo. Fé em algo. Guarde essa palavra, fé em algo. Você está aqui e você tem fé em algo. Fé em alguma coisa. E isso não é fé, tá? Você não consegue ter fé em algo. Você pode acreditar em algo. Acreditar é um verbo. Então verbo é algo que você pode fazer.
O verbo denota ação. Então, acreditar é um verbo. Qual é o verbo da fé? Qual é o verbo da fé? Qual é o tipo de ação que tu precisa para ter fé? Não é acreditar. E isso nós não entendemos. Fé não é acreditar em algo. A fé, ela emerge a partir de algo. Então, o acreditar, ele é um exercício da mente. A fé, ela nasce para além da mente. A fé é a certeza das coisas que nós não podemos entender, que nós não sabemos. Então, toda vez que você pensa em fé, qual é um conceito de fé? A fé, preste bem atenção, o que é ter fé? A fé é ter a vida centrada, a nossa vida centrada sobre algo maior do que nós. Isso é ter fé. Quando você entende que a vida é maior do que você, que existe algo maior que você não precisa julgar tudo, analisar tudo, avaliar tudo com base no teu conhecimento. Então você conhece, você sabe o que é certo e errado, você sabe o que é bom e ruim dentro do contexto de todo o universo, e aí você diz, isso que está acontecendo agora comigo é ruim. Isso que está acontecendo agora comigo é bom. Isso que está acontecendo comigo eu gosto. Isso que está acontecendo comigo não deveria estar acontecendo comigo. Quer dizer, você tem certeza que você sabe o que é positivo e o que é negativo na sua vida. E você só sabe o que é positivo e o que é negativo na sua vida porque você julga. E você só consegue julgar algo a partir de algum parâmetro. E esses parâmetros que você usa para julgar é o seu conhecimento. E quando você usa o seu conhecimento para julgar tudo, onde é que sobra lugar para a fé? Onde é que está a fonte da fé? Você só vive baseado no seu conhecimento. Você sabe muita coisa, você sabe tudo, você sabe como o mundo funciona e você sabe o que deveria estar acontecendo contigo nesse momento. Você está insatisfeito nesse momento, você está infeliz nesse momento, porque você julga esse momento onde você está como algo que não é justo. A sua realidade, o ambiente em que você está nesse momento, cria frustração, cria insatisfação. Por quê? Porque você sabe que você deveria estar num outro lugar. Você não quer estar onde você está. Você não aceita estar onde você está. Por quê? Porque você sabe o que é bom e o que é ruim para você. E esse saber, ele é um produto do teu conhecimento. Então, o grande problema da fé é o nosso apego, a nossa identificação com o conhecimento. E presta atenção, quando eu digo conhecimento, isso é importante, quando eu falo de conhecimento, não é o conhecimento prático. Não é, por exemplo, se você for dentista e você sabe como obturar um dente, não é esse conhecimento que é o problema. O problema é o conhecimento que você tem sobre si. Você sabe quem você é. Você sabe seus defeitos, você sabe suas virtudes, você sabe seus pontos fracos, você carrega culpa, você carrega orgulho, você carrega vaidade, você conhece todos os deslizes que você teve e você se julga por causa disso. E esse julgamento ou ele traz orgulho, arrogância, prepotência, ou ele traz culpa, vitimismo, criticismo. Você não é uma pessoa livre, você está apegado a alguma coisa, e esse apego é o apego ao conhecimento.
Então, a pergunta, quando a gente fala de fé, a pergunta que você deve se fazer nesse momento, e escreva isso é uma pergunta que você precisa pensar durante vários meses. A pergunta que você precisa se fazer nesse momento é a seguinte: o que eu verdadeiramente penso sobre mim? Tira a máscara. Tira a roupa. Fica nu diante do espelho, um espelho grande, e pergunte, olhe para você e diz, o que eu sinto em relação a mim? O que eu sinto em relação ao meu corpo? O que eu penso em relação à vida? De onde vem a minha insatisfação? De onde vem a minha infelicidade? De onde vem o meu ressentimento? De onde vem as minhas mágoas? De onde vem o meu medo? De onde vem a minha culpa? Essas coisas você tem que trazer para cima da mesa. Você tem que tirar esses problemas debaixo do tapete e você tem que colocar isso em cima da mesa e você precisa analisar isso. E eu vou te dizer de onde vem tudo isso. Vem do teu conhecimento. O conhecimento que eu falo é o conhecimento que você tem a seu respeito. O conhecimento... Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você se sente em relação a si mesmo? Como você se sente em relação às suas conquistas, à sua vida, ao seu desempenho? Como você se sente em relação a isso? Como estão as suas emoções? Como estão as suas emoções? Como está a sua vida financeira? Como você se sente em relação à abundância, aos relacionamentos? Preste bem atenção, o modo como você se sente depende muito do modo como você se vê, do modo como você se entende. Então a grande pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: como eu me vejo? Como eu me vejo? O que eu penso sobre mim? E isso é extremamente importante. Por quê? Porque aquilo que você pensa de ti determina o que você percebe como suas necessidades maiores e o que verdadeiramente importa na sua vida. Eu vou repetir isso. Preste bem atenção, escreva isso. Aquilo que você pensa sobre você determina o que é importante na sua vida. Determina o que importa na sua vida, aquilo que você pensa sobre você. Então, como é que você sabe o que você pensa sobre você? Aquilo, olhando para aquilo que importa na sua vida, olhando para as necessidades que você possui. Agora, como é que você sabe o que importa na sua vida? Como é que você sabe quais são as suas maiores necessidades? É muito simples. Olhe para aquilo que te irrita e que te perturba. Preste muita atenção nisso. Para aquilo que te irrita e para aquilo que te perturba. Para aquilo que te tira do sério. Por quê? Porque aquilo que importa na sua vida, aquilo que tem importância de verdade, tem o poder de te tirar do sério, tem o poder de te irritar, tem o poder de te perturbar. Então, uma prática que você pode e deveria usar é o seguinte: você usa isso como um critério para descobrir o que você verdadeiramente pensa sobre si. Você usa aquilo que te irrita e aquilo que te perturba como um critério para entender o que você pensa sobre si. Porque o que verdadeiramente nos interessa raramente é aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos. Nem aquilo que nós acreditamos. Então, você não sabe verdadeiramente o que interessa para você. Se você quer saber o que te interessa verdadeiramente, você precisa olhar para as suas ações e suas reações
e ver o que elas revelam como importante para você. Então, o que é importante? O que é importante na sua vida? Aquilo que tem o poder de te perturbar e de te irritar. Então, faça uma lista, observe as coisas que te irritam e que te perturbam. Pergunte a si o que me irrita e o que me perturba. Porque se qualquer coisa, ou se coisas pequenas têm a capacidade de te irritar e de te perturbar, então o que você pensa de si é exatamente isso. Que você é pequeno. E aí, preste bem atenção. Se você se sente pequeno, não existe fé no mundo que possa te ajudar. Uma pessoa que se irrita, uma pessoa que se perturba com qualquer coisa, que sempre está irritada, que sempre está perturbada, uma pessoa que sempre está fora de si, que encrenca com tudo, que reclama de tudo, que critica de tudo, ela é uma pessoa que se sente internamente pequena. Você pode duvidar disso, mas reflita sobre isso, pense sobre isso. Essa é a nossa crença inconsciente. Nós acreditamos que somos um pequeno eu e que qualquer opinião, qualquer sapato fora do lugar, qualquer rejeição, qualquer não, qualquer fofoca, qualquer palavra que alguém fala, nos anula, nos destrói. Nós podemos até dizer, eu sei que eu sou um filho de Deus, feito à imagem e semelhança. E você pode repetir isso o tempo todo, mas daqui a pouco o marido volta e diz que o vizinho, aquele que você não gosta, o mais exibido, o mais arrogante, comprou o Mercedes novinho em folha para a mulher que trabalha contigo. E que fica se exibindo o tempo todo. De repente, o que acontece? Você sente um ímpeto de inveja, um ímpeto de inferioridade, um nó na garganta. E de onde veio isso? Do Filho de Deus feito à imagem e semelhança dele? Não. Do pequeno eu, que agora precisa olhar para essa pessoa, da qual ele não gosta, se exibindo todos os dias com o carro novo. E você se sentindo inferior a essa pessoa. Por quê? Porque ela tem um carro novo e você precisa andar de carona. E imediatamente uma aspereza brota na sua voz. O sentimento interno, o estado energético do seu ser muda. E o que você faz? Você grita com o filho. Por quê? Porque você está com raiva. E tudo isso acontece no piloto automático. Você está com raiva do filho? Não. Você está com raiva de que o seu pequeno eu agora vai ser humilhado por uma outra pessoa que tem um carro novo. Quem faz tudo isso? Obviamente não é o seu eu feito à imagem e semelhança de Deus. O que é? É o pequeno eu que não suporta saber que o vizinho ou a vizinha recebeu um carro novo de presente, enquanto você tem que ir de carona com amiga ou com amigo. Então, se você prestar atenção, você vai entender que o mundo sempre mostra para nós, ele sempre assegura de que nós não nos enganemos por muito tempo sobre quem de fato nós pensamos que somos, e ele faz isso nos mostrando o que verdadeiramente importa para nós. Então, observe o que te tira do sério. Observe o que te incomoda e o que te perturba. E isso vai te dizer quem você verdadeiramente pensa ser. E quanto mais limitada, quanto mais estreitamente condicionada a sua noção de eu é,
Quanto menor é a visão que você tem de si mesmo, mais você se concentra nas limitações, mais você se concentra na inconsciência. A inconsciência dos outros e a tua. Os erros das pessoas, ou o que você percebe como as falhas dela, se tornam para ti a identidade delas. Você olha para o outro e você coloca um rótulo de tóxico, fofoqueiro, mal pagador. Você só vê o problema das outras pessoas. Isso significa que você apenas vê a aparência externa. Você apenas vê o falso eu nos outros. E isso fortalece o falso eu em você. Em vez de você olhar através do falso eu, você olha para o falso eu. E quem está fazendo isso? O falso eu em nós. As pessoas muito inconscientes, porque inconsciente é a pessoa que se identifica com o seu conhecimento. E quando falo em conhecimento, de novo, é o conhecimento que você tem sobre si, é a noção de eu, aquilo que você pensa sobre si. As pessoas inconscientes, elas sentem o próprio falso eu delas por meio do seu reflexo nos outros. E quando você compreende que aquilo a que nós reagimos nos outros também está em nós, e algumas vezes só em nós, nós começamos a nos tornar conscientes do nosso próprio falso eu. E essa consciência é o que acaba nos libertando do falso eu. E nesse estágio, quando isso começa a acontecer, você também pode compreender que você está fazendo às outras pessoas o que você pensa que elas estão fazendo contigo. E isso é importante porque você para de se ver como uma vítima. Você para de se ver como uma vítima. De quem? Dos outros, do universo. Não existe vítima. Você pode usar ou adotar o papel de vítima. E quando você se torna consciente dessa falsa noção de eu, porque o que acontece na maioria das vezes nesse ciclo que eu mostrei antes? Você, a sua noção de eu, você se sente pequeno. Você se sente inferior. E aí você apela a entidades externas por misericórdia. E você diz que esse eu pequeno, que esse eu inferior é filho desse eu superior aqui, dessa entidade, desse Deus. E aí você precisa chegar até ele e pedir para que ele te conceda favores. O que é a fé? A fé não é isso aqui. A fé é você sentir em você. Sentir, preste atenção, a fé é sentir em você essa parte que te faz ser a imagem e semelhança de Deus. A fé, ela se revela através dessa parte. Quando você entende quem você verdadeiramente é, a fé é uma coisa que emerge disso. Não é acreditar que alguém vai te dar alguma coisa, mas é entender que a sua essência é divina. A fé vem disso. A fé vem dessa compreensão que eu falei antes. É o alinhamento com a vida. É o alinhamento com a sua essência mais profunda. E o que é essa essa essência mais profunda? É a vida que existe em você. Ninguém pode te dizer quem você é. Por quê? Porque se eu disser quem você é, isso é um conceito sobre você. E quando eu transformo você num conceito,
eu me separo de quem você verdadeiramente é. Então, quem é você verdadeiramente? Nada do que você pensa sobre você. Você é aquele que pensa, você é o seu centro, você tem um centro. E esse seu centro é a vida, é o sopro divino. É o reino dos céus que está dentro de nós. E quando você consegue sentir isso em você, você se torna uma pessoa com fé. Fé não é acreditar em algo. Fé é acreditar a partir de algo. E não é nem acreditar. Você não precisa acreditar. Quem você é não requer nenhum tipo de crença. Você não é isso, você não é aquilo, você simplesmente é. Toda crença é um obstáculo a quem você é. E você não precisa nem compreender quem você é. Uma vez que você já é quem você é. Então é simplesmente você ser. Mas sem a compreensão, quando você não busca entender quem você é, quando você apenas é, aquilo que você é brilha através de você. Isso é a fé. E quando você não entende quem você é, aquilo que você verdadeiramente é, quando você se identifica com uma noção de eu falsa, aquilo que você verdadeiramente é, permanece na dimensão não manifesta, que é aquilo que você verdadeiramente é. Permanece lá. E aí você parece o quê? Você parece como uma pessoa aparentemente pobre que não sabe que tem uma conta de 100 milhões de reais no banco. E com isso, a sua riqueza, esses 100 milhões de reais no banco, permanece um potencial oculto. E você não sabe disso. Por quê? Porque você não sabe do seu poder, do seu potencial que existe dentro de você. Eu estou falando isso, preste bem atenção, eu estou falando isso. Isso você pode buscar as bases nisso onde você quiser. Mas é aquilo que eu falei no início da nossa aula aqui. Se Jesus diz, preste atenção, se Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível a quem crê. Se numa outra passagem ele diz, se você tiver a fé do grão de mostarda, você pode remover montanhas. Ou se ele diz para os apóstolos que se eles tivessem um pouquinho de fé, eles poderiam fazer tudo o que Jesus faz e mais coisas ainda. Isso também se aplica a nós ou não? Se isso se aplica a nós, nós somos pessoas de pouca fé. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer grandes coisas. Ou pelo menos, talvez você consiga. Então a gente precisa entender o que é a fé, porque talvez nós nunca entendemos, nós ainda não entendemos o que é a fé. Por quê? Porque nós nunca nos perguntamos o que é a fé. Nós aceitamos o que as outras pessoas nos dizem. Mas e se isso que as outras pessoas nos dizem está errado? Nós não podemos nos eximir da responsabilidade de descobrir as coisas por nós mesmos. Se alguém diz para mim, como Jesus, que se tu crê tudo é possível, e o que eu quero não me é possível, eu preciso perguntar, mas será que eu não creio? Ou será o que ele disse não se aplica a mim? Ou será que eu ainda não descobri o que verdadeiramente significa? E existe um outro ponto que é mais importante ainda, presta atenção que agora nós estamos indo para uma área que você vai se beneficiar bastante, se você prestar atenção. Os benefícios que você vai ter nos próximos 15 minutos, se você entender o que a gente está falando aqui, são extraordinariamente enormes. Existe um outro ponto que você precisa observar para saber o que você pensa sobre si. Porque isso que você pensa sobre si é o obstáculo que te impede a ser quem você é. Vou repetir. Isso que você pensa sobre si é um obstáculo que te impede de ser quem você é. E há muito poder naquilo que você verdadeiramente é.
e há pouco poder naquilo que você pensa que é. Aquilo que você pensa que é o limite máximo é isso que você tem hoje. É isso que você consegue construir com essa matéria-prima que é a sua noção de eu. Então, como é que você sabe o que você pensa sobre você? Não é essas coisas que você conta para os seus amigos. Não é essas coisas que você posta no Instagram. Existem outros fatores que você pode usar como parâmetros para medir o que você verdadeiramente pensa sobre si. E um deles é entender o que te perturba, o que te tira do sério, o que te incomoda. Já expliquei isso. Outro ponto é observar como você se sente tratado pelos outros. Como é que você acha que os outros te tratam? Tua mãe, teu pai, teus colegas de trabalho, teus amigos. Como é que você acha que eles te tratam? Como é que você se sente tratado por eles? Como é que você se sente? Alguém está dizendo aí que o conhecimento leva à fé. Não entendeu nada. Tem que rever a aula. Não entendeu nada. E não estou dizendo isso num modo de ataque. Estou dizendo isso, não entendeu. Não é isso que eu estou explicando. Estou explicando o oposto. Então, como é que você se vê tratado pelos outros? Quem nós pensamos ser? Quem nós pensamos ser? A Luísa diz mal. A Luísa diz, me vejo maltratado pelos outros. Não tive amor dos meus pais. Então a pessoa, é basicamente isso. Preste atenção. Quem nós pensamos que somos, preste atenção, quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nós nos consideramos tratados pelos outros. Então, como é que você sabe o que você verdadeiramente pensa sobre si? Observe como você se sente tratado pelos outros. Muitas pessoas dizem, eu sou maltratado pelos outros. Muitas pessoas se queixam que não recebem um tratamento bom o suficiente. As pessoas dizem, não me tratam com respeito, não me dão amor, não me reconhecem, não me dão consideração, não me dão atenção. Me tratam como se eu não tivesse valor. E quando uma pessoa é bondosa com elas, quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam dessas pessoas. Você já percebeu isso? Elas suspeitam de motivos sinistros, de motivos ocultos. A pergunta é, nossa, o que essa pessoa quer que ela está me tratando desse jeito? Quer me manipular? Quer tirar alguma coisa de mim? Quer levar vantagem sobre mim? As pessoas pensam isso. Ninguém me ama. E por que nós pensamos assim? Porque nós temos essa sensação de que todo mundo nos trata mal. Isso não está nos outros, tá? Isso está em nós. O que nós pensamos, geralmente é isso. Eu sou um pequeno eu, carente, cujas necessidades não são satisfeitas. É isso que a gente pensa. Eu sou um pequeno eu que não recebo amor. Eu sou um pequeno eu que as pessoas não reconhecem. Eu sou um pequeno eu que precisa dos outros para me fazer feliz. Eu sou um pequeno eu que preciso dos outros para dar sentido para minha vida. Eu sou um pequeno eu que preciso ser elevado, preciso ser engrandecido. E ninguém faz isso. Esse erro básico de percepção, porque onde é que está o Filho de Deus? Onde é que está o Espírito feito à imagem e semelhança de Deus? Esse erro básico de percepção de que elas são um pequeno eu que está cheio de necessidades e que ninguém preenche essas necessidades, cria um distúrbio em todos os nossos relacionamentos. Quando você pensa isso.
Se você é uma pessoa que pensa assim, preste atenção. Quando você é uma pessoa que pensa assim, que todo mundo te trata mal, o que acontece? Você acredita que você não tem nada para dar e que o mundo e que os outros estão tirando de você aquilo que você precisa para ser feliz. Preste bem atenção. Tu tem que ter maturidade para entender isso. Se tu não tiver maturidade suficiente para entender isso, tu vai te revoltar comigo e vai achar que eu que falei coisas muito ásperas. Porque eu tô abrindo uma ferida. Eu tô abrindo uma ferida que você acha que são os outros e no fundo, ela tá conosco. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque se ela tá conosco, nós podemos curar isso. Então, o que a maioria das pessoas pensa? A maioria das pessoas, elas têm uma noção de eu muito pequena, muito distorcida, que elas extraem das experiências do passado, e aí elas se sentem pequenas, internamente elas acreditam que são pequenas, elas não têm nada para dar, e como elas não dão, elas não recebem, porque é o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Elas não dão porque elas acham que não tem nada para dar. E como elas não dão, dai e ser-vos-á dado. Como elas não dão, elas não recebem. E aí elas pensam que elas são vítimas porque o mundo e as outras pessoas estão tirando delas aquilo que elas precisam para ser feliz. O que você precisa entender? Que toda a sua realidade, nesse contexto, se baseia num sentido ilusório de quem você pensa ser. Você está enganado em relação a quem você é. E isso cria esse distúrbio, cria essa ilusão. Você se engana em relação a quem você é. Quer dizer, você não reconhece nenhum tipo de grandeza em você. Você acredita que você não tem nada para dar, que você precisa do mundo para ser feliz. E isso sabota situações, isso prejudica relacionamentos, isso prejudica o teu crescimento. Escreva isso que eu vou dizer agora. Se o pensamento de falta, seja falta de dinheiro, falta de amor, falta de reconhecimento, falta de valorização, se o pensamento de falta se tornou parte de quem você pensa ser, você sempre vai experimentar falta na sua vida. O que é o sentimento de falta? Você tem essa sensação de que o mundo não está te dando aquilo que você precisa. Que você é uma vítima. E quando eu digo vítima, é literalmente uma vítima. Que você precisa de coisas e você é incapaz de alcançar, de conquistar essas coisas. E o mundo precisa te dar essas coisas. Só que o mundo não dá. Aí você se sente pequeno. Deixa eu explicar uma passagem do Evangelho, e isso aqui não é religião, é uma passagem, se você tem outra interpretação, tá tudo bem, mas tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz uma coisa terrível, que eu nunca entendi. E eu sempre pensava assim, o que ele quer dizer com isso? E quando eu entendi isso, me caiu, como se diz lá no Rio Grande, os butiá do bolso. O que aconteceu? Jesus diz o seguinte: a quem muito tem, mais será dado. E aqueles que não têm, até aquilo que têm lhe será tirado. Isso é uma coisa terrível de se dizer. Por quê? Porque parece que os grandes, aqueles que têm muito dinheiro, vão cada vez ganhar mais. E os pobres vão ficar cada vez mais pobres. Mas qual é a justiça que existe nisso? Só que o que ele quer dizer, tá? Depois de anos e anos de meditação, de pesquisa, de estudo, de reflexão sobre isso,
que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: essa é sua noção de eu. E essa sua noção de eu, ela tem como base, essa é sua noção de eu. A sua noção de eu, ela tem como base o reino dos céus, o todo. Então, quanto mais você se identifica com a sua noção de eu conceitual, externa, mais você se afasta do todo. Então você passa a viver num mundo limitado, na limitação mental. Então o que ele está verdadeiramente dizendo é assim, ó, quem está conectado ao todo tem tudo. E por isso ele vai ter cada vez mais. E aquele que não tem nada, que está desconectado, aquele que vive como uma videira cortado, um ramo da videira cortado, um ramo cortado da videira, aquele que vive como um ramo cortado da videira, aquele que não tem nada do todo, ele vai ficar cada vez com menos. Por quê? Porque até aquilo que tem, ele passa a ter medo de perder. Vocês estão entendendo isso? Nós falamos isso lá naquelas aulas atrás. Então, assim, o que ele quer dizer com essa coisa aparentemente terrível? É uma revelação extraordinária. Tudo que você precisa para se sentir pleno, abundante, está dentro de você. Mas se você não percebe isso, você se sente um fragmento isolado no espaço, você se sente vazio, você se sente sem nada. Você cada vez vai ter menos. Você até pode ter bens materiais. Você até pode, com esforço, acumular coisas, tesouros, e enfim. Mas internamente, você sempre vai se sentir mais vazio. Foi o que aconteceu literalmente comigo. Quando eu não tinha dinheiro, eu achava que quando eu tivesse dinheiro, quando eu tivesse reconhecimento, dinheiro nunca foi uma grande preocupação na minha vida. Eu nunca tive dinheiro, então eu também não me preocupava, não era ambicioso com dinheiro. Mas eu queria ser um escritor, eu queria viver de ganhar, de vender livros. Eu queria ser escritor, eu queria ser reconhecido como escritor. Eu era um menino pobre, de uma família pequena no interior. Tive que parar de estudar durante 3 anos depois que eu fiz o primeiro grau, porque eu não tinha condições de fazer o segundo grau. Fiquei 3 anos em casa, juntando pedra na roça. E o que acontece? Eu queria ser um escritor. E eu sempre pensei, o dia que eu for emplacar um livro, aí eu vou ser feliz. Em 2010... eu lancei O Óbvio que Ignoramos e foi uma explosão. Eu tinha dinheiro, ganhei muito dinheiro com o livro, vendeu muito. Livro não é uma coisa que dá dinheiro se você vende pouco. Mas se você começa a vender 100 mil exemplares e ganha R$3 por livro, você tem 300 mil por mês. Então um livro, quando ele se torna um best-seller, ele dá muito dinheiro, mas um best-seller de verdade. Então o que aconteceu? Eu tinha muito por fora, mas internamente nada mudou. Nada mudou. Então você precisa entender isso. Entender isso. Isso é muito importante. Se o sentimento de falta se tornou parte de quem você pensa ser, você sempre vai experimentar falta. E quando eu digo sentimento de falta, é o que uma pessoa falou: eu nunca recebi o amor do meu pai. Isso foi no passado. Larga disso, isso é um sentimento de falta. Você vai ficar choramingando a vida inteira porque o seu pai não te deu amor? Quer dizer, eu precisei do amor do meu pai. Eu sou tão miserável, tão pequenininho, que eu precisei do amor do meu pai e eu não tive. E agora a minha vida vai ser um inferno. Não estou dizendo que ter o amor dos pais, o carinho, a companhia, a segurança, não é uma coisa essencial na vida. Mas se você não tem, se você não teve, isso é passado. Larga disso, para com isso. Vai viver, você não precisa passar a vida inteira nesse sentimento de escassez, porque você não teve uma coisa na infância. Eu estou te falando isso
Porque eu passei por tudo isso. Eu passei por tudo isso. Eu já chorei, choraminguei também. Chegou um momento na minha vida que eu pensei, mas olha a educação que eu tive. E aí a culpa toda, o peso todo caiu para cima da educação. O meu pai e a minha mãe fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Deram o amor do jeito dela. Eu nunca recebi um abraço do meu pai até pouco tempo. Eu nunca recebi um abraço da minha mãe até pouco tempo. Era só reclamando, xingando, resmungando porque não trabalhava o suficiente. Então, é isso que eu digo, seu sentimento de larga disso. Quando eu falo de viver num estado de presença, significa você não é a falta de amor que você não recebeu dos pais. Ah, mas isso deixa trauma. O trauma é você ficar repetindo isso o tempo todo. É o sentimento de falta. Você quer viver a sua vida assim? É isso que você quer? Porque quando você se identifica com esse sentimento de falta, em vez de reconhecer o que já há de bom na nossa vida, tudo que você vê é essa falta. Tudo que você vê é essa carência. E preste atenção, detectar os momentos bons, os pequenos milagres do dia a dia, na nossa vida, é a base de toda abundância. As pessoas que falam que você precisa chegar a uma vida extraordinária no futuro, não sabem o que estão falando. Nós temos que perdoá-los porque eles não sabem o que estão falando. Você tem milagres, você tem magia, você tem encantamento suficiente nesse exato momento para viver a vida dos sonhos. E se você começar a ver essa magia, se você começar a ver esse milagre, ao invés de você ver a escassez, ao invés de você ver a falta, a sua vida já mudou. Você não precisa fazer nada no futuro, não tem como fazer algo no futuro. Você só pode fazer essas coisas agora. Então, você quer uma vida melhor, você quer evoluir, você quer crescer, para de choramingar pela situação em que você está e comece a olhar os pequenos deslumbres. Comece a olhar para um pedacinho de pão. Um pedacinho de pão. Sabe o que mudou a minha vida esses dias? Eu estava olhando assim, eu vou assistir uma coisa na televisão. E eu gosto muito da natureza. E aí tinha um seriado, não sei se está no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem um seriado não, é tipo um desafio, um seriado, que se chama Alone, sozinho. Eles pegam uma pessoa e levam ela e colocam ela sozinha no mato, só com um material de caça, material básico de sobrevivência, e aí eles colocam 10 pessoas dentro do mato, isolado, e a pessoa precisa, a última pessoa que vai sobreviver, ninguém morre, mas você passa fome, você não aguenta, você quer sair de lá, e aí você liga e eles vêm te buscar e você está fora do jogo. E aí porque isso é interessante, porque você começa a olhar essas pessoas, elas ganham $500 mil. Então essas pessoas, elas não querem perder $500 mil. E aí elas começam a valorizar um cogumelo que elas encontram no mato. O cogumelo se torna um deslumbre, se torna um encantamento. Eu estou te dizendo, você não vê milagres. Às vezes as pessoas perguntam, você acredita em milagre? Eu digo, meu Deus, eu sou um milagre, a vida é um milagre. Tudo que existe é milagre. Você não consegue fazer nada, você vê o desabrochar de uma flor, isso é um milagre. Então, tu não precisa acreditar em milagre. Basta você abrir os olhos, eles estão por toda parte. Então, se você abrir os olhos e parar de olhar para as coisas negativas, para as coisas que faltam, e a internet, presta atenção, pare de seguir pessoas que mostram a todo momento o quanto elas são ricas, o quanto que elas almoçam não sei aonde, as viagens exuberantes, extraordinárias que elas fazem. Porque isso não te provoca nenhum bem. Isso faz você ignorar os pequenos milagres do dia a dia.
Você não precisa ir para a Grécia, você não precisa ir para a Tailândia, se você pode ir, vá, mas você não precisa ir para Paris, você não precisa ir para os Alpes suíços, você não precisa ir para a Groenlândia para ver beleza. Existe beleza em todo lugar, existe beleza em qualquer cantinho da sua vida. E se você começar a ver isso, quem sabe um dia tu vai poder ver as belezas de Paris. Mas se tu só ficar olhando para as tuas feridas, se tu só ficar olhando para aquilo que você não tem, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai se afundar cada vez mais. Então olhe para as estrelas e não para as suas feridas. Olhe para as estrelas e não para os seus pés. Comece a detectar tudo que existe de positivo na sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Existe um princípio, falei isso na aula do clube de segunda-feira. O princípio de que você não pode receber aquilo que você não dá. Leva isso como uma regra geral para a sua vida. Você não pode receber aquilo que você não dá. Aí você diz, mas eu não tenho. Você pode não ter isso. Você não pode ter abundância material, mas a abundância verdadeira é um estado de espírito. Se você tem tudo em espírito, você pode dar qualquer coisa em espírito para as pessoas. E preste bem atenção. Fato seguinte, seja o que for que você pense que o mundo está tirando de você, na verdade, é você quem está tirando isso do mundo. Vou repetir, é forte, tá? Seja o que for que você pense que o mundo está tirando de você, na verdade, é você que está tirando isso do mundo. Por quê? Porque, no fundo, você acredita que você é pequeno, que você é insignificante, que você é irrelevante, que você é um pobre eu, um pobre coitadinho, um euzinho coitado que não tem nada para dar. E como você não tem nada para dar, e como a lei é dai e receberei, como você não tem nada para dar, você não recebe nada. Você precisa entender essas coisas. Essas coisas, elas são claras, elas são evidentes. Então, pare, o chamamento que eu estou fazendo aqui é pare de olhar para aquilo que te falta. Pare de reclamar, isso não vai resolver o teu problema. Pare de se sentir pequeno. Procure se conectar com a abundância que existe dentro de você. E uma maneira de fazer isso é começar a olhar para a abundância que existe à sua volta. Eu estava com fome há pouco, antes da aula. Eu não jantei ainda. Antes da aula eu estava com fome. Eu peguei uma maçã. Uma simples maçã. Estava meio murcha já. Estava ali na cozinha, peguei uma maçã. Estava meio murcha. Era uma maçã velha que se misturou com as novas que a Fabiana comprou e ela ficou por debaixo, ficou meio murcha. Eu dei uma mordida. Aquele sabor, essa abundância. Conexão com a abundância, aquele sabor, a aguinha escorrendo. Se tu percebe a transformação nessas pequenas coisas, a transformação maior é uma consequência disso. Se você não consegue perceber, tem gente que reclama do caviar numa viagem, porque acha que o caviar está mal. São as mesmas pessoas que reclamam da maçã, porque está murcha. Então, se você perceber, alguém escreveu, eu sou um milagre, mas você é o maior de todos. Você é um sopro divino que se tornou humano para trazer a divindade para o mundo. Então, sempre pense aquilo. Eu nunca me esqueço, é uma coisa que eu estava até contando para a Fabiana, eu nunca me esqueço que da última vez, em 2006, eu vim para os Estados Unidos e eu tinha problema de visto. E eu vim na sorte, eles poderiam ter me mandado embora.
porque deu problema, não consegui renovar os meus documentos, e eu vim na sorte, eles podiam ter me deportado. E quando eu entrei, queria tanto voltar, e quando eu entrei no país, naquele dia eu disse, meu Deus, a partir de hoje eu vou ajudar quem eu posso. Porque eu não merecia vir para cá, eu não tinha o direito, e eles deixaram, alguma força me... E eu comecei, isso mudou minha vida. Eu comecei a ver uma senhora carregando uma bolsa. Aqui as pessoas confiam mais uma bolsa do mercado. Eu dizia, eu posso levar essa bolsa para você até o outro lado da rua? É mais seguro. E eu ajudava, as pessoas ajudavam. Começar a ver essas coisas. Logo depois que você começa a ver os pequenos milagres, os grandes começam a acontecer. Isso é ter fé. É ter essa confiança profunda na vida. Essa confiança que os animais têm. Que os pássaros têm, que as aves têm. Nós perdemos isso porque nós nos agarramos à nossa mente. Nós nos agarramos ao nosso conhecimento. Alguém diz, eu estou envergonhada. Eu já me envergonhei muito das minhas ações quando eu percebi como eu estava agindo com mesquinhez, ignorando toda a grandeza que existe em mim e à minha volta e nas outras pessoas. Então sempre lembre-se disso, ninguém pode ganhar o que não dá. É o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Por isso você tem que começar a se abrir para o mundo. Você não pode, imagina a flor que não quer se abrir, porque tem medo do sol, que tem medo da chuva, que tem medo da abelha. Não, ela se abre, ela está ali para servir a tudo isso. Então, faça uma lista das coisas que te faltam. Seja o que for que você acredita que o mundo não está te dando. Você não está dando isso para o mundo. Começa a dar que você vai começar a receber. Então o que acontece? A menos que você permita que as coisas que estão dentro de você, a abundância, a plenitude e os milagres, fluam para fora de você, você nem sabe que eles existem em você. Essa que é a grande ironia da coisa. Você fica por aí procurando milagres e você não sabe do milagre que existe em você. A fonte de toda abundância, eu falei isso na segunda, não está fora de você. A fonte, a origem, a fonte de toda mudança, de toda abundância, é parte de quem você é. Então comece a reconhecer isso, mas isso não é pensamento positivo. Isso não é pensar ou parar na frente do espelho e dizer eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha. Não é isso. Não é você dizer algo que você não acredita ser. É você entender quem você é. Aí você não precisa acreditar em nada, você não precisa fingir nada. Mas comece por ver a plenitude da vida ao seu redor. Quando você começa a ver a plenitude da vida ao seu redor, esse reconhecimento vai despertar a abundância interior adormecida. E quando você perceber isso, permita que ela flua para fora de você. Só o fato de você sorrir para uma pessoa estranha já promove uma saída de energia diferente. Então, comece a se perguntar, ao invés de ficar por aí reclamando, comece a se perguntar o que eu posso ajudar, o que eu posso dar para a pessoa. Como eu posso prestar um serviço a essa pessoa nessa situação? E muitas pessoas vão dizer, quanto mais eu ajudo, menos eu recebo. Está invertido, já é o processo errado. Preste atenção. Quer abundância na sua vida? Você não precisa ser dono de nada para perceber que você tem abundância. Você pode se sentir abundante, você deve se sentir abundante agora. E se você começar a se sentir abundante, se você sentir que você possui abundância, é quase certo que as coisas começam a acontecer no lado externo da sua vida. É uma ironia. Mas é aquilo que eu falei antes. A abundância só chega para aqueles que já a têm.
Isso parece um tanto injusto, mas isso é uma lei universal. Tanto a fartura como a escassez, se você se sente farto, abundante, ou se você se sente escasso, se você vive no mundo da falta, são estados interiores que acabam se manifestando como a tua realidade. Por isso que Jesus diz, a quem tem, mais se lhe será dado. A quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Para finalizar, é no conhecer-se que reside a realização de todos os seus sonhos. Quando você conhece a sua verdadeira natureza, quando você entender quem você verdadeiramente é, não aquilo que você pensa sobre si. Nossa verdadeira natureza é composta de riqueza e abundância. Nós somos naturalmente ricos. Por quê? Porque a natureza supre todas as nossas necessidades, sustenta todos os nossos desejos. Olhe como vivem os pássaros. Olha como vivem os lírios do campo. Olha, observa como eles vivem e viva desse jeito. Quer dizer, num estado de presença, num estado de exuberância, num estado de plenitude. Se você entender quem você verdadeiramente é, você vai entender que nada te falta. Porque a tua natureza essencial é divina, é potencialidade pura, é possibilidade infinita. A abundância já é inerente a quem você é. Pouco importa quanto dinheiro você tem. Isso é importante, faz diferença nas coisas práticas do dia a dia. Mas você precisa reconhecer a si mesmo como aquilo que você é. A plenitude e a abundância é um estado interior, é um estado de espírito. Quando você reconhece isso, você se torna uma pessoa de fé. Comunicado, tá? Um comunicado importante. Se você gosta das minhas reflexões, se você gosta dos meus estudos, se você gosta das minhas análises, e se você não tem muito dinheiro sobrando, se você não tem dinheiro para investir em conhecimento, o Instagram abriu uma ferramenta que se chama, não sei como se chama, mas é um Instagram privado por assinatura. E eu criei o meu hoje e eu estou cobrando R$ 7,90 por mês. R$ 7,90 por mês para a assinatura desse Instagram privado. Não é um Instagram. Eu vou todo dia estar lá. Vai ser uma coisa mais íntima, uma coisa mais pessoal. Vão ter tem 1.500.000 pessoas no Instagram. Lá vão ter 1.000, 2.000 pessoas. E todo dia eu vou passar direcionamento, orientação, conteúdo. Não é como o clube. O clube é amplo, é vasto, é profundo, é intenso. Mas ali é todo dia, martelando. Todo dia um conhecimento. Eu vou dizer, hoje você precisa aprender isso. Hoje você precisa aplicar isso. Vão ser coisas bem práticas, bem objetivas. Lives privadas também. A gente vai conversar, a gente vai debater, vai ter muita interação lá dentro, um grupo menor. É só ir lá no meu perfil, olhar, tem um negócio que diz assim, assine, é assinatura. E você pode assinar um mês, pode cancelar quando você é. Não é um produto meu, é o próprio Instagram, é o Instagram que vai te cobrar. Mas eu vou produzir conteúdo diariamente lá dentro. Então, se isso te interessa, entre agora, é R$ 7,90 por mês, R$ 70 por ano, não tem assinatura anual, é só mensal, mês a mês, vai ser cobrado R$ 7,90 no teu cartão. E amanhã nós vamos começar, dia 1, e vou contando todos os dias. Dia 1 você precisa disso, dia 2 isso. Ah, mas eu já sou do clube. O clube é outra coisa. Mas as duas coisas se complementam.
Porque se você já está no clube, você vai levar todo dia aquela cutucada, aquele empurrão, aquela injeção. E se você não é do clube, porque você não tem dinheiro, porque é mais caro, não tem tanto tempo, esse é o produto perfeito para mim, é para você, se você gosta de mim, se você acha que o meu conteúdo tem valor e pode te ajudar. São coisas práticas, coisas objetivas. Nós vamos falar mais sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre relacionamento. Existem dois propósitos. Existe o propósito externo e o propósito interno. No clube a gente trabalha muito o propósito interno. Nessa ali, no produto por assinatura do Instagram, nós vamos trabalhar muito carreira, relacionamento, as coisas práticas da vida, do dia a dia. Então vá lá no meu perfil aqui mesmo, olhe lá onde tem os destaques, em cima está escrito assinatura ou assinar, uma coisa assim. Ou vá no meu stories e você vai ver lá no meus stories como é que é. E você clica lá e você se inscreve. R$ 7,90 por mês. Não vai te fazer falta. E se dentro de um mês você não gostou, você só investiu R$ 7,90 e tchau. Mas você vai ficar muito tempo comigo, porque eu vou fazer um trabalho diferenciado ali. Tá bom? Tamo junto. Encerramos a nossa série fantástica. Gostei de estar aqui com vocês. Gostei muito de estar aqui com vocês. Sabedoria, amor e fé. Preserve esses 3 pilares na sua vida. Tamo junto.